Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma vez analisar o que eu não falei do jogo entre Fluminense e Sport Cristal. Então, eu vou colocar Sport Cristal com SC, porque tem dois nomes grandes. Então eu vou colocar SC. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E não, SC não é Santa Catarina. SC, nesse caso, é Sport Cristal. Dito isso, eu coloquei aqui, mas já que o que eu não falei, né? Eu deixei um shorts no meu canal propriamente dito, falando sobre a situação que foi a fila no Shopping Tijuca, porque era o shopping mais próximo do Maracanã. Aí eu saí do Maracanã e fui direto pro Maracanã. Saí direto do shopping e fui pro Maracanã, que é próximo. E de fato, a mudança que a Conmebol fez, ao invés de ajudar, atrapalhou. Porque enquanto no Maracanã a gente tem 10, 12 guichês, o Shopping Tijuca só tinha um, que era uma mulher que estava fazendo muito por conta disso. Ela não parou. Sabe? É uma crueldade com o trabalhador ter isso, porque eu fiquei vendo e a única coisa que eu fiquei pensando é: isso é uma crueldade. Isso que a Conmebol fez, sabe? É aquilo, né? A concepção de um psicólogo é: se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. E de fato, a Conmebol atrapalhou e muito o jogo de hoje para os torcedores. Dito isso, vamos falar sobre jogadores, né? Felipe Melo e Marcelo. A cada dia mais fica claro que Felipe Melo e Marcelo não dá na mesma posição. Não dá. Não dá para fazer o que o dirigente pensa. Por quê? Porque diversas vezes a situação principal era joga indo atrás do Felipe Melo, joga indo atrás do Marcelo, que é show. E a situação pior, os dois ficam no mesmo lado. Você tem um lado rápido, que é do Nino e do Samuel Xavier, mas você também tem um lado muito lento. Então, diversas vezes, o time do Sport Cristal quis usar isso como tática. Os dois são velhos, os dois não vão correr mais. Beleza, ataca neles. E de fato, todas as jogadas perigosas e problemáticas do Sport Cristal veio de Felipe Melo e Marcelo. É pensar. Outra situação, André e Lima. Dois jogadores que, sabe, eu vou ter que falar, né, sobre, porque assim, o grande trabalho do psicólogo não é só se atualizar perante o que está acontecendo, né, perante a pessoa que você está atuando ali. Você tem anotação, aí você fica lendo, porque você precisa sempre se lembrar do que a pessoa falou, então você anota, e aí essa anotação também serve com várias situações, mas o que eu estou te falando é que se você pegar os dois, pega um no Ceará e o outro no Fluminense mais novinho, e você vê que há uma mudança gigantesca na proposição deles. Diversas vezes o André poderia ter ido mais à frente e não foi e tocou para trás. Diversas vezes o Lima poderia ter ido mais para frente e tocou para trás. Sabe? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque o André que todo mundo fala que é o melhor volante do Brasil é aquele André que dá uma de maluco e sai driblando todo mundo.
É esse André que eu quero. E o Lima é a mesma coisa. Que às vezes também dá mais de maluco, dribla um monte de gente e faz. Mas hoje, mas no jogo em si, quer dizer, hoje não, mas no jogo em si, não fez isso. Então, é uma postura diferente. Vai ser um cenário diferente. E por último, antes do meu pedido de triplo C, para depois continuar, John Ares. E ele não tá sozinho à toa. Sinceramente mesmo, diversas vezes ele tem que ficar pegando 2 ou 3 e não me parece que o Fluminense foi estruturado para jogar no ataque. Diversas vezes a gente vê o John Ares tendo que enfrentar 2 ou 3 e não tem ninguém livre para realmente ajudar ele. Fala assim, ó, vamos, a Alex tá aí, tá bom, vou te ajudar aí. Sabe? Se você pega o River lá de trás, pega o River e o Fluminense lá de trás do 5-1 que a gente fez e vê se algum momento o John Ares estava sozinho. Eu tô querendo saber do porquê essa mudança de postura, tanto do Lima, tanto do André, quanto do time em condição do John Arias, de realmente deixar ele sempre sozinho. É toda hora a mesma coisa, toda hora a gente entendendo que o John Arias, ele não vai ter ajuda. Ele só vai chegar lá no fundo, tentar cruzar, e é isso. Isso é muito pouco para ele. Então, quem poderia estar fazendo isso é o próprio Samuel Xavier, é o próprio Lima, é o próprio André, que não faz isso. Então, diversas vezes, uma saída que a gente tem de uma condição muito melhor do que as outras, que é justamente a aproximação do time pro John Arias, não tá tendo. Não tá tendo o que chama de ancoragem. Que, pra quem não sabe, ancoragem é um termo de futebol, que é justamente você se mover em direção a ele. Você realmente fazer justamente com que o time adversário e também o seu time vá para um lado, que é uma âncora. Isso não está tendo com o John Arias. E é por isso que ele tem que ficar sempre entregando. Olha essa mudança de postura. Antes de continuar a falar mais sobre isso, se inscreva no canal, faça o tempo para você, curte, comente, compartilhe, redes sociais, questão de vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, vamos falar mais sobre o Fluminense. Ganso é outro que eu coloquei sozinho. Péssima partida. Não sei o que está acontecendo. Eu até poderia colocar aqui Pirani, mas eu não vou colocar Pirani. Eu só vou colocar Ganso, porque realmente o Ganso estava muito abaixo do que esperado. Novamente, uma outra mudança de postura. Sabe, até agora, ó, Felipe Melo e Marcelo, mudança de postura. Lima e André, mudança de postura. John Arias, mudança de postura. E agora Cano. Agora Cano. Agora Ganso. Com uma mudança de postura completamente diferente. Errando muita bola. Simplesmente demorando muito para passar. Sabe? A qualidade dele é olhar, tocou. Olhar, tocou. É isso. Eu não vi um momento que ele fez isso. Não teve no jogo um momento que ele olhou, tocou. Ele simplesmente olhava e esperava 10 anos. 20 anos para tocar pro outro jogador. E isso faz com que o time dos caras que estava justamente em uma posição desfavorável fique em uma posição favorável. E aí quando ele tocava, ele acaba prejudicando o time. Ou seja, mais uma mudança de postura no time. Isso é muito interessante, né? A gente falando sobre crise, falando sobre mudança de postura. Vamos falar também sobre Cano e Keno. Esses sim tiveram uma mudança de postura para a positiva. O Cano toda hora buscando o gol. O Cano não toda hora voltando que nem maluco para se defender. Que isso pra mim é ridículo. Ridículo, é revoltante falar isso. Se você for ver o que o Diniz está fazendo com o Cano, é lamentável. E essa mudança de postura
do Cano foi maravilhosa. E do Keno também. O Keno, no jogo contra o Keno, nos jogos anteriores, tava com uma postura realmente do que não condizia do que a gente contratou ele. Que era um cara driblador, um cara que realmente acharia justamente espaço. E nesse jogo ele tentou achar muito espaço. Muito espaço. Driblou acho que uns 3 ou 4, mas nada adiantou. Sabe por quê? Porque o time tava com uma postura completamente errada. E o Cano é a mesma coisa. Deixou de voltar. Parabéns ao Cano. O Cano não tem que voltar. O Cano não tem que marcar. Quer mandar mais um marcar? Manda o Ganso. Mas o Cano não. O Cano não vai marcar. Eu, se fosse o técnico, falaria assim, ó, você não vai marcar. Quem vai marcar? Quer mais? O time tá acreditando que precisa de mais um marcador? O Ganso. Não o Cano. Foi uma boa postura. Tanto do Keno quanto do Cano. E por último, né, a mudança de postura maior. A da torcida. Amei. Amei. Parabéns. Parabéns à torcida. Essa mudança de postura. Eu falei também no pós-jogo. Mas eu quero apontar mais ainda. Parabéns à mudança de postura. É essa torcida que eu quero ver. E por último, do Fernando Diniz. Que em vez de entender tudo que está acontecendo, em vez de fazer 5 substituições, só fez 4. Ao invés de realmente estar no jogo, ele não estava no jogo. Ele está em outro lugar. Ele não está canalizando a energia dele. E somente de um extra, o árbitro também está fazendo a mesma coisa. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Já deu spoiler. Mário Bittencourt, Situações Tricolor.